Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, para o vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas passagens bíblicas sobre reencarnação. Ah, mas na Bíblia fala sobre reencarnação? Fala sobre reencarnação. Jesus fala sobre reencarnação? Jesus fala sobre reencarnação. Tá tudo ali, eu vou trazer para vocês. E a primeira passagem que eu trouxe para vocês sobre o assunto é em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Filipe. Ali perto perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Ou seja, quem que o povo está falando aí que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa passagem ela é muito importante e pouco compreendida. Poucos conseguem ver os detalhes ali por trás dessa mensagem. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem que o povo está dizendo que ele é, os discípulos trazem ali personagens do passado, como Elias, João Batista, Jeremias, profetas bem antigos, bem antes da vinda de Jesus. Então, eles estão automaticamente cientes sobre o fato da reencarnação. Eles não estão falando sobre ressurreição, porque quando você ressuscita e retorna como a mesma pessoa, como Jesus fez após a crucificação. Ele voltou, ele morreu como Jesus e voltou como Jesus. Mas ali não. Eles estavam afirmando que Jesus poderia ser um dos profetas do passado com uma outra personalidade. Outra passagem muito parecida com essa é a passagem do rei Herodes, quando ele começa a ouvir o pessoal falando ali sobre os discípulos de Jesus e sobre Jesus fazendo seus milagres. Em Marcos capítulo 6, versículo 14, diz: O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus havia se espalhado por toda parte. E alguns diziam: Esse homem é João Batista que voltou. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros dizem que ele era Elias, mas alguns afirmam: ele é o profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu tudo isso, ele disse: Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Acho que vocês conseguiram perceber a semelhança entre as duas passagens, né? Nas duas eles afirmam que Jesus é um dos profetas do passado, mas o principal que eu quero trazer dessa última passagem é que no finalzinho o rei Herodes afirma que Jesus é João Batista que ressuscitou. Mas por que João Batista não poderia ter ressuscitado na pessoa de Jesus? Quando falamos de ressuscitar, ressurreição, nós falamos ali do que estava morto e voltou à vida, que foi o que Jesus fez após a crucificação. Ele morreu e voltou à vida como Jesus. Mas não foi o que aconteceu com João Batista. Primeiro que João Batista não é Jesus. Jesus nunca falou que era João Batista. Mas se fosse, ele se encaixaria mais no termo da reencarnação. Porque quando você reencarna, você renasce. E Jesus nasceu, ele nasceu ali do ventre de Maria, ele cresceu, ele se tornou outra pessoa completamente diferente de João Batista. Aliás, João Batista até batizou ele, né? Então como que os dois iam estar juntos no mesmo tempo? Mas o que eu tô querendo passar para vocês é que naquele tempo não existia a palavra reencarnação. Ela foi inventada por Allan Kardec agora, nos tempos atuais. Mas naquele tempo eles já tinham conhecimento desse fato, eles já sabiam dessa possibilidade de voltar. E uma passagem que ressalta tudo isso é vinda do próprio Cristo, em Mateus capítulo 17, versículo 10. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres das leis dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. E então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então Jesus explica ali que Elias já veio, mas que não o reconheceram. E os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Mas quem foi Elias, né, no passado? Elias foi aquele que decapitou milhares de pessoas porque acreditavam em um outro Deus. E como João Batista é morto? Decapitado.
Então, aí fica bem clara, né, a lei da reencarnação, que nós reencarnamos para corrigir os nossos erros do passado. E João Batista, ele escolheu ser morto decapitado para corrigir esse erro que ele cometeu quando era Elias. No livro de João, nós também temos Nicodemos questionando Jesus. Em João capítulo 3, versículo 2, o Nicodemos diz o seguinte: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele volta para a barriga de sua mãe e nasce outra vez? E Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ali, quando Nicodemos fica indignado com o fato de um homem velho ter que retornar para o ventre da sua mãe e renascer, Jesus afirma que isso é verdade, que para conhecer o reino de Deus é preciso nascer de novo. E a reencarnação, ela traz isso, né? Ela traz a purificação do nosso espírito. Nós reencarnamos para purificar o nosso espírito, nós reencarnamos para evoluir, para nos tornar pessoas melhores. E só assim poder adentrar o reino de Deus. E falando em corrigir os erros do passado, uma passagem para mim que é muito forte, muito mal interpretada, é a de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia e não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos até os netos, os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos pais. Essa passagem é um pouco forte, né? Mas ao mesmo tempo que Deus diz isso lá em Êxodo, em Ezequiel ele diz completamente o contrário no capítulo 18, versículo 2. Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo este ditado? Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repitam esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho. São minhas, e a pessoa que peca é a que morrerá. Essa passagem é um pouco grande, então depois vocês leem com mais calma. Eu vou pular para o finalzinho que ele completa. Aquele que peca é o que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que pratica. Então aí parece que nós temos dois deuses diferentes, né? Ali o de Moisés, que fala que vai condenar toda geração por causa do erro de um pai. E temos em Ezequiel talvez um Deus mais justo e amoroso, que condena só aquele que pecou. Será que ele mudou de opinião? Será que eram duas pessoas diferentes? Ou será que foi uma má interpretação ali em Êxodo? Quando nós falamos de geração, nós estamos falando de reencarnação, nós estamos falando de vidas, né? Fica muito mais fácil compreender quando você pensa que nessa você está errando e que você vai pagar em outras gerações, até for necessário para que você aprenda com o seu erro. E não que o seu filho vai ser castigado por causa do seu erro. Não porque o seu neto vai sofrer ali, vai nascer com uma deformidade, porque o avô causou algum mal para uma pessoa. Isso não existe, isso não faz parte da nossa crença. Então, naquele tempo era muito difícil de se explicar tudo isso, né? Tudo era mal interpretado. O próprio Jesus se irritou ali com Nicodemos quando ele começa a duvidar do que ele estava falando e ele fala: "Mas se eu estou tentando falar para você sobre as coisas terrenas e você não acredita, como que eu vou falar sobre as coisas do céu?" E ele traz um pouco disso em João, no capítulo 16, versículo 12. Olha o que Jesus diz: Ainda tenho muita coisa para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer.
ele ficará sabendo o que eu tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim trará a glória para mim. Então essa é aquela passagem que Jesus diz que não nos deixará órfãos, que ele vai partir, mas que ele vai nos deixar um consolador, um Espírito da verdade que vai poder dizer para nós tudo aquilo que ele não conseguiu explicar naquela época. E a gente conhece esse Espírito da verdade, né, como o guia de Allan Kardec, né? Temos aqui o livro dos Espíritos, onde o Allan Kardec ele faz milhares de perguntas ao Espírito da verdade, no qual ele responde e nos traz todo esse estudo, todo esse conhecimento que Jesus não pôde deixar para nós naquele tempo. Então nós temos aí o Allan Kardec, o próprio Jesus fala aí na passagem que ele não falará por si próprio, mas ficará sabendo de minhas mensagens e irá repassar. Esse é o Allan Kardec aí trazendo a mensagem do Cristo através do Espírito da Verdade. Então, se você já conhecia essas passagens ou conhece alguma outra que ressalta a encarnação, coloca aí nos comentários, vamos trocar informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até a próxima!